Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 63. Salmo de número 63. Salmo de número 63. Vamos orar ao Senhor. Glorioso e majestoso Deus, santo, eterno, invisível, mas real. A Ti buscamos agora em oração, suplicantes, ó Deus, por Tua graça e pela Tua instrução. Há em nosso coração barreiras que precisam ser derrubadas pela Tua graça. Há empecilhos em nossa mente, atrações que nos distraem e assim atrapalham de nos concentrarmos na Tua palavra e de sermos confrontados e edificados pela mesma. Venha, ó Pai, em nosso socorro. Precisamos de Ti para fazermos aquilo que Te agrada. Toma o nosso coração, toma os nossos ouvidos e olhos, faze conosco a Tua vontade, fale conosco, encarecidamente nós rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-Te, enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio. À sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. As circunstâncias de angústia e sofrimento pelas quais nós passamos, elas são uma oportunidade singular que Deus usa para lapidar o nosso coração e revelar até que ponto nós temos sede e fome de Deus. As circunstâncias difíceis, elas servem para nos mostrar o que é que está em nosso coração. Quando passamos por alguma angústia, por alguma dificuldade, alguma luta que retira as nossas forças, retira o nosso ânimo, nós temos então diante de nós uma oportunidade de realmente vermos em que o nosso coração descansa ou em quem o nosso coração espera. Muitas vezes nós agimos como Pedro, dizendo: Senhor, jamais Te negarei, jamais Te abandonarei, jamais Te deixarei. E pouco tempo depois falhamos com Cristo. Por quê? Porque confiamos em nós mesmos. Confiamos em nós em vez de confiarmos em Deus. O crente, ele não se detém nas circunstâncias e nem mesmo guia a sua vida por elas. Os olhos do servo de Deus estão fixos em Deus. E em Deus, e de Deus ele espera o socorro.
Eu não sei por quais situações você tem passado. Se o seu coração se encontra angustiado ultimamente, passando por alguma luta, alguma aflição. Eu quero nessa noite desafiar você a olhar para o seu coração, olhando pela luz da palavra de Deus, vasculhar o seu coração, para que você entenda em que ou em quem você tem posto a sua confiança. Se você tem tido derrotas e mais derrotas, se você tem tido angústias e mais angústias e não tem conseguido vencê-las, bem provável que você não esteja olhando para Deus. Bem provável que você não esteja confiando em Deus. Não tenha pressa de sair desse momento de luta. Então somente ore a Deus e diga: Senhor, somente quando eu estiver pronto, somente quando eu tiver compreendido, somente quando eu tiver entendido a tua vontade para a minha vida, somente quando o meu coração tiver sido realmente transformado, então, Senhor, me ajude e me livre dessa situação. Mas enquanto isso, mostre para mim o que o Senhor tem, o que o Senhor quer mudar na minha vida. Davi, quando ele escreve este salmo, como eu disse, este é o terceiro salmo dessa série, que fala sobre a oração de um coração aflito. Começando lá no Salmo 61, Salmo 62, 63, que nós estamos vendo hoje, e semana que vem, permitindo Deus, o Salmo 64, é o último dessa série, desse bloco de sermões, desse bloco de salmos, que fala sobre a oração de um coração aflito. E neste salmo, o contexto é exatamente o mesmo dos 4, é aquele momento em que Absalão está perseguindo Davi, mas o Salmo 63, nós lemos lá no título, Salmo de Davi quando no deserto de Judá. Quando ele estava fugindo de Absalão, seu filho, Davi, ele vai para o deserto de Judá. Ele estava num deserto. Eu não consigo imaginar um lugar mais inóspito para se viver, um lugar mais rude para se viver, um lugar mais escasso de recursos do que um deserto. E Davi estava no deserto de Judá. E ali, no caminho para o Rio Jordão, fugindo de seu filho Absalão, você pode conferir isso lá em 2 Samuel capítulo 15, verso 23, ele fugindo pelo deserto de Judá, indo na direção do Rio Jordão. Ali naquele deserto, Davi, ele não olha para o seu passado e fica com remorso e remoendo o seu passado, vendo os erros que ele cometera em relação ao seu filho Absalão e aos outros filhos. Davi também não fica olhando para o deserto e se autocomiserando, dizendo: puxa vida, eu sou o rei de Israel e estou aqui no deserto sofrendo. Quanta injustiça, quanta maldade estão fazendo comigo. Não. Davi não fica preso nem nas circunstâncias e nem no seu passado. Pelo contrário, Davi volta o seu olhar para Deus. Ele olha para o alto, ele olha para Deus. E em Deus ele expressa a sua fé e o seu amor para com Deus. E ele demonstra o quanto ele ama a Deus e o quanto ele confia no Senhor. Num deserto em que ele poderia estar desanimado, abatido e cheio de autocomiseração, ele buscava a Deus, tal como uma terra seca, quando água é derramada sobre ela e ela suga aquela água. Da mesma forma, o coração de Davi buscava a Deus e ele disse: a minha alma tem sede de ti, como uma terra exausta sem água. Davi desejava a presença de Deus. Não é a circunstância, não é o lugar onde você está que vai fazer você estar mais próximo de Deus. Mas sim a certeza de que Deus está com você. Mas sim a certeza de que você precisa desesperadamente de Deus. É o que vai fazer você estar mais próximo do Senhor. Num lugar onde ele estava sem o santuário de Deus, não tinha nenhum templo ali para adorar, não tinha nenhum sacerdote que pudesse oficiar por ele diante de Deus, Davi nos mostra que o seu coração voltou-se para Deus,
e buscou a Deus, recebendo dele forças. Volto a dizer, irmão, não é a circunstância, não é o lugar onde você está que vai fazer você buscar a Deus, mas sim a sua sede de Deus. Você tem sede de Deus? Você tem sede de Deus? A sua alma é sedenta por Deus? Você quer mais de Deus na sua vida? Quer conhecer mais a Deus? Quanto de Deus você quer mais? Quando eu falo quanto, eu estou falando do quanto da pessoa de Deus, e não das bênçãos que Ele tem para nos dar, das bênçãos materiais. Isso também é bênção, isso também é maravilhoso, mas nós precisamos querer Deus mais do que tudo. E este salmo vem nos mostrar justamente isso. Antigamente a igreja cristã usava este salmo nas suas canções matutinas, nas suas orações matutinas. No dia do Senhor, logo pela manhã, as igrejas antigas, as de tradição cristã, elas entoavam este salmo, né? Especialmente quando diz: a minha alma tem sede de Deus, né? Buscar a Deus pela madrugada, como nós veremos daqui a pouco, nas madrugadas, né? Alan Harman diz o seguinte sobre este salmo: talvez outros salmos se igualem a este na expressão de profunda devoção. Poucos, porém, ou talvez nenhum, ultrapasse esse salmo. Tão profundo que ele é, na devoção, no desejo que o coração deve ter de Deus. Este salmo retrata de forma belíssima, de forma profunda. Mais uma vez no deserto, Davi, cercado por inimigos, dentro da sua própria casa ele tinha inimigos, ou seja, não eram as circunstâncias que diziam para Davi como ele devia agir, mas cercado por inimigos, perseguido por inimigos, sofrendo, Davi eleva a sua oração a Deus. Seu coração estava aflito, mas ao mesmo tempo que ele estava aflito, ele também desejava o Senhor e ele confiava somente em Deus. E assim, meus irmãos, nós passamos a ver os desertos da nossa vida como oportunidades singulares para glorificarmos a Deus. Por isso eu quero falar com você sobre isso hoje à noite. Como glorificar a Deus nas tribulações? Como glorificar a Deus nas tribulações? Estamos vendo aqui a oração de um coração aflito. E esse coração aflito, ele deve sempre se perguntar: como eu vou glorificar a Deus nas minhas tribulações? E aqui no Salmo nós encontramos pelo menos 3 princípios que podem nos nortear, que nos norteiam nesse sentido. Para que nós glorifiquemos a Deus em meio às tribulações, em meio às lutas, às dificuldades, aos sofrimentos dessa vida, é preciso, em primeiro lugar, desejar somente a Deus. Desejar somente a Deus. Verso 1 ao verso 4, nós vemos Davi declarando isso. Ao declarar: ó Deus, tu és o meu Deus forte, no versículo 1, Davi viu o seu deserto transformar-se num santuário. Insisto, meu irmão, não é a circunstância, não é o lugar que vai dizer como você tem que adorar a Deus, mas sim o seu relacionamento com Deus. Como você se relaciona com Deus é a forma, é o que vai determinar a sua forma de adorar a Deus. Davi desejava a Deus: tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Algumas traduções traduzem a palavra ansiosamente por te busco logo cedo. Te busco logo pela manhã. Calvino, traduzindo esse salmo, ele o traduz assim: eu te busco logo pela manhã. Logo pela manhã nós atendemos as primeiras necessidades do nosso corpo, não é mesmo? Logo pela manhã, eu particularmente, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, logo pela manhã, é ir ao filtro e tomar 2 copos de água. Um estômago vazio, é muito bom, me sinto bem. E quando eu não tomo a água antes de tomar café, o café parece que não desce, parece que não faz digestão direito. Mas nós devemos buscar a Deus. Deus deve ser em nosso coração esse desejo que nos impulsiona logo pela manhã.
Deus deve ser a razão que me levanta da cama. Deus deve ser o meu companheiro quando a cama se torna estranha, eu não consigo dormir. Nós veremos isso daqui a pouco. Deus deve ser aquele a quem a minha alma mais deseja. E Davi diz, logo pela manhã eu te busco ansiosamente. Matthew Henry, ele diz o seguinte, a alma está mais onde ela ama do que onde ela vive. Vou repetir, a alma, nosso coração, está mais onde nós amamos do que onde nós vivemos. Qual é o endereço? Qual é o seu endereço? O meu é Rua Olinda, 545, apartamento 21, Parque Industrial, São José dos Campos. Minha alma está lá, é lá que eu vivo, é lá que eu moro. Mas o meu coração, a minha alma está onde eu amo, onde está o amor da minha vida, onde está o amor do meu coração. E o que o meu coração ama? Jesus vai dizer que onde estiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro, aquilo que lhe é importante. E se Deus não for o tesouro do seu coração, alguma coisa ou alguém será no lugar. Deus tem que ser o tesouro do seu coração, o amor da sua vida, o amor do seu coração. E ali onde Deus estiver, ou melhor, onde o seu coração estiver, em Deus, então ali estará a razão da sua vida. Porque Deus tem que ser a razão da sua vida. Almejamos Deus quando o único alimento que nos interessa é a palavra dele, como nós lemos há pouco. Nem só de pão viverá o homem, como disse o Senhor Jesus, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu digo que amo a Deus, mas não amo a sua palavra. Eu digo que amo a Deus, mas eu não vivo, eu não pauto a minha vida pela palavra dele. Jesus disse que nós o amamos se nós o obedecemos. E como nós obedecemos a Jesus? Obedecendo a sua palavra. É correto afirmarmos que temos muitos desejos, mas enquanto Deus não for o maior desejo do nosso coração, a nossa alma definhará. Nossa alma viverá definhando, sofrendo. Porque se você tiver Deus, o tesouro do seu coração, nada mais lhe faltará. Se você não tiver Deus, você pode ter tudo, e tudo não será nada para você. A alma está mais onde ela ama do que onde ela vive. Onde está o teu coração? No verso 2, Davi recorda da sua adoração que ele rendia a Deus lá no tabernáculo. Ele diz assim, assim eu te contemplo no teu santuário, para ver a tua força e a tua glória. Ele estava longe, ele estava no deserto. No deserto não tinha templo, no deserto não tinha santuário. Mas tinha adoração, tinha adorador. Porque nós não dependemos de um lugar para adorar a Deus, mas nós dependemos de Deus para adorá-lo em qualquer lugar, em todos os lugares. Com isso não estou dizendo que você não precisa da igreja, não estou incentivando a você a ser um desigrejado, de jeito nenhum. Nós precisamos da comunhão dos irmãos para juntos adorarmos o Senhor, é muito bom. Você faz falta quando você não vem. Mas eu quero dizer para você o seguinte, muito mais do que me deixar triste quando você não vem, você está pecando contra Deus. Quando você não vem porque você não quer. Não quando você não pode, alguma coisa lhe impediu, alguma circunstância lhe impediu, é diferente. Mas quando você não vem porque você não quer, por pura preguiça, entenda, você está pecando contra Deus. E você vai acertar contas com Deus por isso. Não é com o pastor que você vai acertar, não. Mas entenda, irmão, que você não precisa estar bem para adorar a Deus. Você não precisa estar feliz num lugar para adorar a Deus. Aliás, você adorando a Deus, onde quer que você estiver, você estará feliz. Davi deixa isso bem claro. Assim te contemplo no teu santuário para ver a tua força e a tua glória. Ele estava no deserto, mas no deserto ele adorou ao Senhor. É a nossa adoração constante que nos prepara para as crises da vida. Sabe por que muitas vezes
as lutas, as crises que nós passamos, nos derrubam e nos deixam atordoados e a gente fica ali sem chão, sabe por quê? Porque antes nós não preparamos nosso coração com adoração, nós não adoramos a Deus. Nós não nos devotamos ao Senhor, nós não o adoramos, nós não fizemos dele o nosso maior tesouro, a nossa única fonte de alegria. Nós não o desejamos mais do que tudo. E aí quando vem a luta, o que acontece conosco? Nos definhamos. Independente do lugar onde você estiver, adore ao Senhor, bendiga o nome do Senhor, e o faça da mesma forma que você estivesse, como se você estivesse aqui na casa do Senhor. Adore ao Senhor, onde quer que você estiver, adore a Deus, assim como se você estivesse aqui, adorando o Senhor, com entusiasmo, com alegria. Bendiga o nome do Senhor. Eu não creio nessa história de que se você louvar a Deus, está chorando, vai louvando, que tudo vai se transformar na sua vida. Eu não acredito nisso. Eu não uso louvor para mudar a minha vida. Eu uso louvor, eu louvo a Deus porque esse é meu dever, eu fui criado para isso. Mas Deus é tão maravilhoso que enquanto nós estamos louvando a Ele, Ele está enchendo o nosso coração de alegria. Por isso que o oposto do louvor é a murmuração. E por isso que a murmuração é um pecado sério, tão sério que fez a antiga geração de Israel no deserto perecer. E somente a nova geração que conseguiu entrar na terra prometida por causa da murmuração. E a gente trata a murmuração como autocomiseração, a gente trata a murmuração como se fosse uma coisa normal. Afinal de contas, todo mundo reclama. Por que eu não posso reclamar também? Não faça isso, irmão. Louve. Adore ao Senhor, independente da circunstância em que você encontrar. Louve ao Senhor. Bendiga ao Senhor. No verso 3 e 4, Davi avança e diz que a graça do Senhor é melhor do que a vida, por isso os seus lábios o louvariam. Embora Davi tenha aprendido lá no tabernáculo como ele deveria louvar a Deus e adorar ao Senhor, ele não dependia do tabernáculo para louvá-lo. Por quê? Porque a graça do Senhor é melhor do que a vida. Quem tem a graça de Deus não precisa de mais nada. E enquanto você e eu não entendermos que a graça de Deus é melhor do que a nossa própria vida, é melhor termos a graça de Deus do que termos uma vida longa nessa terra. Enquanto nós não entendermos isso, nós não desejaremos a Deus. Porque nós desejamos aquilo que nós julgamos que é importante para nós. Aquilo que a gente pensa que se a gente tiver, a gente será feliz. E é por isso que a gente é infeliz, porque a gente vive desejando coisas e não Deus. E não a Deus. Davi desejava o Senhor, por isso mesmo ele disse: a tua graça é melhor do que a vida e os meus lábios vão te louvar. Entenda, meu irmão, que a boca fala do que está cheio o coração. Os lábios que louvam ao Senhor é porque o coração está cheio da graça de Deus. Lábios que louvam ao Senhor é porque compreenderam que a graça de Deus é melhor do que viver. A graça de Deus é melhor do que a própria vida. E quem vive assim, não importa viver num deserto, não importa se está sendo perseguido, não importa se está sendo atribulado ou passando por sofrimentos, ele tem tudo que seu coração precisa, ele tem Deus. E não precisa de mais nada. O ato de levantar as mãos, no verso 4, Davi diz, assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver. Entenda, nós fomos criados para louvar a Deus, e assim cumpre a nós, é nosso dever, mas um dever que Deus transforma em privilégio, um privilégio que Deus transforma em alegria, em gozo, em satisfação plena. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver.
Não quer dizer, Davi não está falando aqui que depois da morte ninguém vai louvar o Senhor, não tem vida após a morte, não é isso que o texto está dizendo. O que Davi está dizendo é o seguinte: a minha vida, enquanto eu viver aqui, eu quero viver para a glória do Senhor. Enquanto eu estiver vivendo nesse mundo, eu quero viver para a glória do Senhor. E eu lhe pergunto, irmão, irmã, o desejo do seu coração tem sido esse? Viver para a glória de Deus? Porque se o seu coração não tiver o desejo de viver para a glória de Deus, você não viverá feliz, você não será feliz, porque você não foi feito para isso, você foi feito para adorar a Deus, você foi feito para bendizer o nome dEle. E somente quando você fizer assim e viver assim, é que você será verdadeiramente feliz. Davi não tinha em suas mãos nenhuma oferta, nenhum sacrifício para oferecer a Deus. Por isso mesmo ele disse que ofereceria a Deus a sua própria vida, que foi comprada com a sua graça. Acabamos de cantar isso. Tudo que há em mim quero te ofertar, ou seja, toda a minha vida é tua, Senhor. Eu quero ofertar ao Senhor toda a minha vida, entregar ao Senhor toda a minha vida. Mas entenda, irmão, que oferta é coisa que a gente entrega e nunca mais toma de volta. O problema nosso é esse: a gente oferta a nossa vida a Deus, mas amanhã ou daqui a pouco a gente quer tomar de novo. Quer tomar o rumo na nossa vida, quer tomar a direção. Te louvarei, não importa as circunstâncias, entrego a ti todo o meu viver, mas na primeira oportunidade que a gente tem, a gente assume o controle de novo, e não assume controle de coisa nenhuma. A gente não controla nem o ar que a gente respira. A gente não controla nada. A maior ilusão que o ser humano tem é a ilusão do controle, de achar que a gente controla. Nós não controlamos nada, irmãos. Porque tudo está nas mãos de Deus, está no controle do Senhor. Com quanta facilidade, irmãos, nós somos tentados a colocar a nossa dependência e confiança nos auxílios dos recursos materiais que nós temos, em vez de confiarmos em Deus, em vez de dependermos do Senhor. Enquanto não aprendermos a desejar a Deus mais do que a nossa própria vida, não saberemos, de fato, qual o valor da nossa vida e qual o valor da graça de Deus. Enquanto nós não aprendermos a desejar a Deus mais do que tudo, nós viveremos desejando tudo e nada nos será suficiente. Em Apocalipse 12:11, lemos, falando ali sobre os que venceram pelo sangue de Jesus, pelos vitoriosos, diz assim: eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Chegamos a esse ponto em nossa vida, irmãos, de amar amar a Cristo mais do que a nossa própria vida. Chegamos ao ponto de dizer que Cristo para nós é mais importante do que a nossa existência? Ou ainda estamos buscando agradar o nosso coração com as pilhérias desse mundo? O coração que estiver passando por uma circunstância difícil e angustiante, se ele quiser glorificar a Deus, também é necessário deleitar-se somente em Deus. Além de desejar a Deus, ele tem que deleitar-se em Deus, ou seja, ter em Deus o prazer da sua vida. Deus tem de ser o maior prazer do nosso coração. Nada pode nos dar mais prazer, nada deve incentivar-nos a buscar esse prazer mais do que o próprio Deus. Nada nesse mundo pode preencher esse vazio que o nosso coração tem, esse vazio que só Deus pode preencher. Do verso 5 ao verso 8, Davi continua nos mostrando essa verdade. No verso 5 ele nos reporta aos sacrifícios lá do Antigo Testamento, lá dos tempos de Moisés. Como de banha de gordura farta-se a minha alma,
e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Nos tempos antigos, a banha dos animais sacrificados, elas não poderiam ser comidas. A banha não podia ser comida. Ela tinha que ser queimada, a gordura tinha que ser queimada no altar do Senhor. E isso era considerado como algo agradável na presença do Senhor. Deus havia proibido os sacerdotes de comerem da gordura dos animais. A gordura tinha que ser queimada. A ideia neste verso é que a presença de Deus farta a nossa alma. Bem, eu não sei você, mas quando eu estou ali comendo um churrasco, quando eu vejo aquela gordurinha, é difícil, né? É gostoso, né? Não faz bem, o meu cardiologista ia ficar muito bravo comigo, mas é que é gostoso, é. A ideia aqui é essa, de que o que nos dá prazer não deve ser as coisas dessa vida, mas sim Deus. Deus ordenou que a banha fosse queimada como um ato de adoração a Ele. Ou seja, a parte mais gorda da carne, a parte mais bonita, mais apetitosa, era para ser consagrada ao Senhor. Para que o israelita, nos tempos antigos, entendesse o seguinte: o meu prazer tem que estar em Deus. Não é pecado você fazer um churrasco na sua casa, irmão. Não é isso que eu estou dizendo, não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é pecado você fazer um almoço gostoso na sua casa, né? Especialmente se você convida o pastor, né? Mas não precisa, não é pecado algum isso, tá? Mas o ensinamento que fica para nós nesse versículo é: não importa qual seja as coisas que lhe deem prazer, Deus tem que ser o maior prazer do seu coração, a maior alegria da sua alma. E só Deus pode fartar o seu coração. Só Deus pode dar fartura à sua alma, fazer a sua alma transbordar de verdadeira alegria. No verso 6, Davi nos mostra o deleite que ele tinha em Deus. Era tanto que até mesmo quando o sono lhe fugia à noite, Davi buscava o Senhor. Eu não tenho insônia, eu tenho sono leve. Eu acordo várias vezes por conta das dores no meu quadril. Meu sono é interrompido facilmente. Mas eu pego com facilidade no sono também. Mas é triste quando uma pessoa sofre de insônia, não é mesmo? A pessoa deita, está todo mundo dormindo em casa, só ele de olho aberto, não consegue dormir. Vira para um lado e vira para outro. E eu fico pensando que quando a gente perde o sono à noite, muitas vezes a gente perde uma oportunidade singular de avaliar o nosso coração na presença de Deus e de conversarmos com o Senhor. Davi diz assim no verso 6: no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Quando Davi se lembrava de Deus e meditava no Senhor, meditava nos grandes feitos de Deus na sua vida. No verso 5 ele diz: meus lábios se enchem de júbilo e minha alma e a minha boca te louva. Não há melhor companhia para a sua insônia do que Jesus Cristo. Não há companheiro melhor para o momento em que você estiver sem sono na madrugada do que conversar com o Senhor Jesus, do que estar na presença do Senhor Jesus e falar com Ele e conversar com Ele. No verso 7, quando a preocupação rondava o coração de Davi, ele recordava-se de duas verdades sobre Deus. No verso 7 nós vemos essas duas verdades. Porque tu me tens sido auxílio, e à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A primeira verdade é que Deus era o auxílio do seu coração. E a outra verdade é que o seu leito era os braços de Deus. E por isso ele repousava seguro. Ele repousava nos braços do Senhor, como ele diz aqui: à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Debaixo da tua proteção, debaixo do teu abrigo, eu descanso. Um coração aflito, quando ele busca a Deus, quando ele clama ao Senhor,
quando ele vai na direção do Senhor e deleita-se na presença de Deus, ele encontra tudo isso. Ele encontra tudo isso, ele encontra a fartura para a sua alma. Seu coração é saciado na presença de Deus. Ele encontra júbilo e louvor, porque é o que vai sair dos lábios dele, quando ele vir Deus agindo na sua vida, quando ele se deparar com Deus agindo no seu coração e protegendo a sua vida. No verso 8, nós vemos que a adoração de Davi não era uma atitude meramente contemplativa ou passiva. Era uma devoção a Deus de forma diligente. Ele diz assim: a minha alma apega-se a ti. O verbo apegar aqui, literalmente traduzido, ele seria estreitar, seguir de perto. Davi disse: a minha alma segue de perto a Deus. A minha alma está andando pertinho, estreitamente, pertinho de Deus. Eu me apego ao Senhor. Eu me apego a Deus, eu me agarro às promessas do Senhor. Eu me agarro na bondade de Deus e na graça de Deus. Tal como uma criança que descansa nos braços do seu pai, da sua mãe. Era Davi nos braços de Deus. Ele deleitava-se na presença de Deus. E na presença de Deus ele tranquilizava a sua alma. Ele tranquilizava o seu coração. E aí, quando nós olhamos para outras passagens da Escritura que fala sobre o verbo apegar-se, o verbo apegar, nós temos, por exemplo, lá em Gênesis 2, verso 24, ali o verbo apegar-se está relacionado ao casamento, à relação nupcial. Por isso deixa o homem pai e mãe e unir-se à sua esposa, apegar-se à sua esposa. Em Deuteronômio 10, 20, o sentido do verbo apegar, ou verbo apegar-se, é relativo à lealdade do Senhor Deus. Deus, ele se apega ao seu povo, ele cuida do seu povo. Em Ruth, capítulo 1, verso 14, o verbo apegar-se tem a ver com compromisso. E não tem como a gente ter compromisso sem a gente estar perto, sem a gente se relacionar, não tem como. Mas é lá em João, capítulo 14, do verso 21 ao 27, texto que nós lemos aqui no começo do culto. É ali que nós encontramos a expressão plena do que significa apegar-se a Deus. Ali nesse texto o Senhor Jesus fala da união entre Ele e o Pai, da união entre Ele, o Pai e o Espírito Santo, e da união entre Ele, o Pai, o Espírito Santo e a igreja. Estamos unidos, estamos apegados uns aos outros. Por isso que João, o apóstolo João, na sua primeira carta, ele fala que a nossa comunhão é com o Pai. A nossa comunhão, não tem como nós termos comunhão com Deus se não temos comunhão uns com os outros. Devemos nos apegar uns aos outros e nos apegar a Deus. Nós devemos nos importar uns com os outros e estarmos apegados a Deus, unidos a Deus. Nós devemos passar a sentir falta daqueles que não estão aqui, ou que não estão vindo. Devemos, durante a semana, entrar em contato com eles e dizer: irmão, você está fazendo falta, sentimos sua falta. Você é importante para nós aqui. Mas entenda, meu irmão, que é importante estarmos juntos para estarmos buscando a Deus. Precisamos uns dos outros para buscarmos ao Senhor. Cristo morreu na cruz para nos unir, para fazer de nós um só povo. Deus nos chamou e nos buscou neste mundo. Ele nos separou do mundo para si. Agora nós somos seu povo e devemos buscá-lo com todo o nosso coração. O mundo deve olhar para nós e ver que não existe algo mais importante para nós do que buscar a Deus. O mundo deve olhar para nós e ver em nós que não existe desejo maior em nosso coração do que o desejo de viver para a glória de Deus.
E nós deveríamos ter em nosso coração esse desejo de fazer cada uma das nossas atitudes, ações para glorificar o nome do Senhor. Não deve haver em nosso coração qualquer resquício de merecimento nosso, mas uma forte convicção de que tudo é pela graça de Deus. Não deve haver em nosso coração nenhum outro desejo que nos prometa uma compensação. Se nós o conseguirmos, nós seremos recompensados por aquilo e por isso nós somos felizes. Não, deve haver em nosso coração o desejo de buscar a Deus somente, e Deus ser o maior desejo, a maior alegria, o deleite da nossa alma. E encerrando este salmo, Davi nos mostra ainda mais uma atitude que nós devemos ter, se quisermos fazer em nossas tribulações, momentos que glorificam a Deus, além de desejarmos a Deus, além de nos deleitarmos no Senhor, a terceira e última ação que nós vemos aqui é gloriarmos-nos somente em Deus. Gloriar-se somente em Deus. O coração aflito, que busca o Senhor, e quer em todas as situações da sua vida glorificar a Deus, ele tem que gloriar-se no Senhor. Gloriar-se significa exultar. Gloriar-se significa acreditar a Deus toda a razão da sua alegria. Mostrar para as pessoas que a razão da sua felicidade, da sua alegria é Deus. E você gloria-se no Senhor. Verso 9 a verso 11. No verso 9 e verso 10, Davi pediu ao Senhor que retribuísse a maldade dos inimigos. Eu sei que esse assunto aqui, ele sempre causa um certo desconforto para nós, porque é esquisito um crente orar desse jeito, os tais salmos imprecatórios. Mas nós não vamos nos deter mais nesse assunto, a não ser dizer para os irmãos que nós precisamos dizer para os ímpios, para aqueles que zombam de Deus constantemente, Deus virá acertar contas com eles. Nós não desejamos o mal a ninguém. Eu não desejo mal a ninguém. Nós não devemos desejar que as pessoas se deem mal. Mas nós precisamos alertá-las de que, se elas estiverem praticando o mal, elas colherão o mal. Elas colherão o julgamento de Deus, o juízo do Senhor contra elas. Elas colherão punição na sua vida. Davi orou ao Senhor para que destruísse os seus inimigos e os fizesse abismar-se nas profundezas da terra. Ele disse: serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto de chacais. Isso aconteceu com o filho dele, Absalão. A Bíblia diz que Absalão estava perseguindo Davi, e quando ele entrou num bosque, o seu mulo, o seu animal, passou debaixo de uma forquilha de uma árvore, e Absalão não viu, e ele ficou enroscado pelo pescoço ali, naquela forquilha. E ele tentava sair, não conseguia. O seu animal saiu debaixo dele, ele ficou pendurado, enforcado ali, tentando sair, não conseguia. Então, nesse momento, Joabe, um dos servos de Davi, viu Absalão pendurado, ele falou: é agora, eu vou ganhar fama com o meu senhor. Pegou 3 flechas e atravessou Absalão e matou Absalão. Davi pediu a Deus que julgasse os seus inimigos, e Deus julgou. Pena que o inimigo de Davi aqui era o seu próprio filho. Eu sei que isso é pesado, soa pesado para nós, mas nós precisamos deixar isso bem claro. As Escrituras nos mostram isso. Se você ama a bênção, se você não quer a bênção de Deus, ela vai se apartar de você. Se você ama a maldição, ela vai te apanhar. Salmo 109, né? Esse texto eu já li com vocês em outra ocasião. No Salmo 109 nós vemos isso. Salmo 109, verso 17. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Nós temos que dizer isso para o ímpio. No momento em que você abandonar a bênção de Deus, no momento em que você der as costas para Deus, você vai colher frutos terríveis. No momento em que você desprezar a palavra de Deus, você vai sofrer severamente. E nós temos que dizer isso para uns para os outros aqui.
Se você encontrar um irmão que estiver falhando, estiver flagrantemente falhando e pecando contra a palavra de Deus, alerte-o quanto a isso. Alerte-o quanto a isso, porque é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Deus vindica o seu nome, a sua honra. Encerrando este salmo, Davi faz uma afirmação aqui muito bela. Enquanto os inimigos estavam perseguindo, enquanto os inimigos estavam no seu encalço, ele diz: o rei, porém, se alegra em Deus. Isso significa gloriar-se no Senhor, se alegrar em Deus. O rei, porém, se alegra em Deus, porque quem por ele jura, gloriar-se-á, pois tapará a boca dos que proferem mentira. O último versículo é um testemunho pessoal. Davi declara que ele, sendo o rei de Israel, ele se alegrava em Deus e fizera juramentos ao Senhor, e por isso ele se gloriaria no Senhor. Porque ele, o próprio Deus, haveria de tapar a boca daqueles que falavam mentiras contra Davi. E Deus tapou a boca de Absalão. Absalão mentiu contra Davi, pôs o povo contra Davi. Deus pesou a mão em Absalão. Quando um líder dá exemplo de confiança em Deus, e os que estão sob a sua responsabilidade o seguem, o nome de Deus é glorificado no mundo. Isso vale tanto para mim como pastor, quanto para os oficiais dessa igreja, quanto para os pais, para os homens, para os pais dessa igreja. Quando nós confiamos em Deus, aqueles que estão conosco veem isso, também aprenderão a confiar em Deus, seguindo o nosso exemplo. E assim Deus será glorificado em nossas vidas. Nossa alegria deve estar em vermos Deus ser glorificado e honrado. Essa deve ser a maior alegria do nosso coração. A maior alegria da nossa alma deve ser vermos Deus ser glorificado e Deus ser honrado. Nada mais deve importar a nós do que Deus ser glorificado através de nós. E quando isso acontecer, e quando para nós nada for mais importante do que o nome de Deus ser glorificado, nós experimentaremos a felicidade plena, nós experimentaremos a satisfação plena que Deus pode nos dar. Não nos faltará absolutamente nada, porque Deus será o tudo do nosso coração. Encerro lembrando que o deserto é o lugar mais terrível para alguém estar, mas pode ser também o lugar das orações mais lindas, mais profundas, mais sinceras e verdadeiras, se a glória de Deus for o principal objetivo desse coração aflito. Davi estava num deserto, e num deserto ele fez essa linda oração. Davi estava sofrendo, e no seu sofrimento, ele encontrou a alegria que Deus, com a sua santa presença, lhe dava. Não é quando você tiver saúde que você vai ser feliz. Não é quando você for rico que você será feliz. Ricos se suicidam. Pessoas com saúde se drogam e acabam com a sua saúde, porque a saúde não era tudo para elas. Mas se Deus for o tudo do seu coração, Deus for o maior desejo da sua alma, não importa o lugar onde você estiver, não importará a circunstância em que você estiver passando, você será plenamente feliz. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus assim nos guie, nos guarde, para a honra e glória do nome dEle. Amém.